Desde a crise, quando a crise econômica do Brasil se agravou, que muita gente voltou a perder confiança no Brasil. Nós vivemos isso no período do Collor e acho que estamos vivendo um período semelhante agora em termos de falta de esperança no Brasil. Na época do Collor, a gente chamou isso de triênio da desilusão, que foi 88, 89 e 2000. Foi justamente o período quando estava aquela crise, quando houve o impeachment e houve uma crise econômica profunda. E aí setores importantes da classe média resolveram deixar o Brasil, ou seja, largaram o Brasil. Não só da classe média, mas esse foi um número que na época foi bastante importante. Depois disso, nós temos uma migração contínua e temos polos de imigração espalhados pelo Brasil. E os estados que mais mandam sempre são os maiores estados, embora eles não apareçam muito, porque são estados muito grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, se você não é de uma área localizada, como é o caso de Governador Valadares e região, que ali todo mundo sabe que muita gente migra, mas no estado de Minas Gerais, o Vale do Rio Doce, são áreas tradicionais. O Espírito Santo também manda muitos imigrantes para cá. E há muitos anos tem sido uma imigração nacional. Então, hoje, há muitos anos, você vê imigrantes brasileiros de vários lugares do Brasil. A imigração para Miami tem uma característica diferente da imigração para Massachusetts, que é onde eu moro. A imigração para Miami, muita gente com muito dinheiro no Brasil sai do Brasil e vai morar em Orlando. Miami não, Flórida, desculpa. Vai morar na Flórida, na área de Orlando, vai morar em Miami, vai morar em Pompano Beach, na área ao redor de Miami e ao redor de Orlando. Essa imigração tende a ser dos setores com mais dinheiro no Brasil. Não é só desses setores, mas é dos setores que vão morar fora, vão morar em Miami e continuam tendo negócio no Brasil, vão e voltam. Esse é o pessoal que já faz isso há muito tempo. Esse pessoal geralmente vem de avião, entra nos Estados Unidos de avião. Com a pandemia, evidentemente, o número de pessoas diminuiu, mas a vontade de sair do Brasil aumentou. Então, nós estamos vendo profissionais de diversas profissões saindo do Brasil e chegando aqui em Massachusetts, inclusive esses profissionais, pessoas que venderam tudo, basicamente desistiram do Brasil. Não só pela situação econômica, mas por diversos outros motivos, e aparece sempre como um problema a violência. E a imprensa brasileira há muito tempo vem registrando isso. Pessoas que foram assaltadas ou que viveram situações de botar uma arma na minha frente, e aí eu não quero mais ficar, meus filhos também não têm mais pais. Aí esse é o setor da classe média mais alta. E aí vendem tudo, e tem aqueles que mais recentemente perderam o emprego, estão desempregados, não vão ter alternativa a curto prazo, e aí saem do Brasil. E tem a imigração de maior número, que é a que tenta vir pelo México. Essa que tenta vir pelo México, ela depois tenta entrar nos Estados Unidos, e depois que entra, se espalha para todo lado. Antes tinha gente vindo da Europa para cá, bastante gente vinha ou de Portugal, ou vinha com visto de cidadão italiano. Isso é uma situação antiga, que sempre teve gente vindo para cá. Com a pandemia, tudo isso diminuiu. Então, em termos de números, eu diria que essa situação, esses números que você mencionou, provavelmente são números de antes da pandemia, que durante a pandemia era completamente impossível de ter esse número tão grande de gente entrando aqui. Eu acredito que a vontade de sair é alta, porque eu tenho observado de todo tipo de pessoas dizendo não dá mais para ficar aqui, eu não tenho mais emprego, a situação com a pandemia acirrou também essa situação. Então, eu acho que a tendência é que nós vamos continuar tendo um fluxo imigratório para os Estados Unidos contínuo. Ele vai ter altos e baixos, dependendo da possibilidade que a imigração dos Estados Unidos permita. E tem barreiras na fronteira cada vez mais sérias, mas a principal barreira que a gente tem observado é a barreira para os centro-americanos, que aí os números são enormes, né? São centenas de milhares de pessoas andando a pé, vindo pelo México, e os brasileiros entraram nesse fluxo. Só que os brasileiros são um número muito menor do que
verdadeira multidão que tem chegado agora. O último caso recente foram os haitianos, né? Milhares de haitianos vieram com o terremoto, com a crise toda, e os Estados Unidos está deportando. Inclusive, está sendo motivo de muita crítica aqui, que esse governo está fazendo a mesma coisa que o governo anterior fez. Embora diga que não está fazendo, na prática, pegou os haitianos e botou de volta com a justificativa que eles podiam estar trazendo o Covid para os Estados Unidos. O senhor tem também um olhar da brasileirada indo, dos brasileiros indo para a Europa também? O senhor tem esse dado também? O senhor está preocupado com isso também? Não, o seu estudo é mais América mesmo, né? Mais aqui dos Estados Unidos, que é o principal local para os brasileiros virem. Eu ouço falar alguma coisa da Europa, mas também eu acho que as barreiras lá estão muito semelhantes, por causa da questão da vacina. Uhum. Então, eu acho que durante a pandemia, esse fluxo diminuiu muito, ficou a conta-gota. Agora, continua chegando gente, eu acho que continua chegando gente lá também, mas aí Portugal era mais fácil, porque não está exigindo vacina, não está exigindo a mesma forma de entrada. Agora, como os países botaram barreira, eu acho que é difícil que esses números sejam grandes durante esse período. Teve muita gente aqui que fez turismo de vacina. Veio para cá para se vacinar e voltou. Agora, ficar aqui nos Estados Unidos. Eu mesmo tenho recebido colegas que vêm, que me ligam, você pode me ajudar, estou chegando, não posso voltar. E aqueles que chegaram antes também não estão vendo como vão voltar. Está complicado voltar para o Brasil. Então, tem aí um número grande de pessoas que não veio nem para ficar aqui, estudantes, gente que veio fazer pós-graduação, que ficou numa situação complicada. Ficou com uma situação complicada porque o visto vence, mas aí não quer voltar para o Brasil. Tem situações próximas de mim que estão mostrando isso. Quer dizer, não é... Isso é coisa que eu sei porque aconteceu comigo. Alguns que vieram para cá, e aí, como a imigração dos Estados Unidos está muito lenta, tiveram que adiar vários procedimentos, entrevistas. Então, tem aí um número grande de pessoas meio no limbo, né? O visto no limbo, pediram para ficar, a imigração ainda não respondeu, também não querem voltar para o Brasil porque sabem que tem a possibilidade de ficar aqui. Então, tem muita gente nessa situação. A pandemia tem tem um componente novo aí em toda aquela visão de fluxo de que a gente vinha notando antes. Esse número que a gente está comentando, que eu estava comentando com o senhor aí, é relativo, 2020 relativo 2019, é mesmo antes da pandemia que você tem por perto de 1.900, de 1.900.000 pessoas para a América toda e 1.700.000, se não me engano, para as áreas mais americanas mesmo. 1.900.000 incluindo o Canadá e um pouco de México também. Mas nos Estados Unidos, mais ou menos 1,7 milhão para os Estados Unidos. Esses dados são... Que saíram recentemente? São 2020, divulgados agora, recentemente, no mês de junho, pelo Ministério da Justiça. Aqui, isso é o quê? Isso é gente que pediu visto de saída, é isso? Gente que foi embora, gente que deixou o Brasil. Declarou que saiu. Não, esse pessoal que declarou que saiu, provavelmente o lugar que eles costumam ir é a Flórida. Porque lá que tem mais negócio brasileiro, tem muita firma brasileira. Aqui em Massachusetts tem menos. Pode ser que alguns deles vão para o Texas também, porque lá também tem uma comunidade brasileira que tem essa área de negócio. Califórnia. Para aqui, para Massachusetts, tem chegado gente de todo tipo já há algum tempo. Em 2019, muita gente vinha, inclusive chegando aqui sem nada às vezes. Venderam tudo, acharam que eu consegui emprego aqui, acharam que eu consegui validar diploma, e aí não é bem assim, é tudo mais complicado. E aí eu ouço falar bastante disso, esse pessoal que chegou essa onda de 2019. Olha, eu acho isso muito alto. São pessoas mais qualificadas que vão para Boston, né? Não era assim, passou a ser assim. Antes não era assim. Antes, quem vinha era o pessoal que vinha de Minas Gerais, fundamentalmente, vinha de outros lugares do Brasil. Não era o pessoal mais qualificado. Agora, nessa onda mais recente, sim, passou a ser mais comum ter essas pessoas com essa qualificação. Agora, é difícil ter essa contagem aqui, porque elas não aparecem em nenhum número oficial ainda. O censo foi 2020, não saiu o resultado ainda. Esse censo de 2020 foi muito complicado por causa da pandemia. Eu acho que vai ter uma subcontagem maior do que o normal.
Agora, eu acho para você registrar esse número, a única fonte que você pode achar esse número bom pela imigração dos Estados Unidos. É ir no site da imigração dos Estados Unidos e ver o que eles registraram de entrada de brasileiro. Porque esse número me parece muito alto. No Brasil, é um número muito alto e eu acho que o censo não vai registrar isso, de jeito nenhum. Agora, pode ser que para a Flórida, pelo que eu ouço falar, eu conheço a Flórida, eu tenho ido lá muitas vezes, a população brasileira lá cresceu muito. E aqui cresceu também, mas acho que lá mais ainda. Esse número brasileiro, o número daqui brasileiro, Boston tem 360 mil, é o terceiro, porque Nova York com 450 mil, Miami 410 mil, depois vem Boston, 360, e depois vem Londres com 220 mil. Aí no meio a gente encontra o Japão com 211 mil. Esse número é de quê exatamente? E Portugal, só para terminar, Portugal com 276 mil pessoas. Esses números são do Itamaraty, divulgados agora em julho, com um total de 4,2 milhões de pessoas, de brasileiros que saíram. Para a América, 1.900. Eu acho esses números não confiáveis. Se eu fosse vocês, eu procuraria saber qual é a fonte precisa, como é que esses dados são coletados. Porque o Itamaraty sempre exagera esses números e a gente, quando verifica aqui nos Estados Unidos, a gente nunca encontra esse número tão alto como o Itamaraty diz que é. Eu passei a não acreditar mais no número do Itamaraty porque eles se baseiam em dados das embaixadas e dos consulados. Isso. E esses dados não são confiáveis para contar por pessoa. Não são. Não são. Só para você ter uma ideia, uma vez eu fiz um censo da população brasileira baseado nos dados do consulado. Eu fui lá dentro, fiquei 2 meses com a equipe, olhando todos os dados que eles tinham. E tem mais do que... Essa contagem não é uma contagem individual, é uma contagem da quantidade de atendimentos que eles têm. É uma contagem do número de procurações que eles dão. Então, não conta por pessoa. Então, tem várias dessas pessoas que contam mais de uma vez. Então, eu desconfio muito desses números, eles tendem a superestimar bastante o tamanho da população brasileira nos Estados Unidos. E aí o pessoal consulta, aí cita nos artigos, e aí quando você vai ver o que o censo dos Estados Unidos conta, é menos da metade. Então, não é possível que o Itamaraty esteja certo quando o censo dos Estados Unidos, que é o censo oficial, conta a menos do que a metade do que o Itamaraty diz que tem. Então, eu sugeriria que você fizesse isso. Dá uma pesquisada. Quanto é que o censo dos Estados Unidos diz que tem de brasileiro aqui e quanto é que o Itamaraty tem? Não tem cabimento, isso não pode ser. O censo dos Estados Unidos não é tão ruim para contar metade dos brasileiros. Sim. Não é assim. Ao contrário, se temos que confiar no censo da entrada. Claro, porque aí o pessoal ficar falando que tem 300 e tantos aqui. Não tem, não é possível que tenha. É uma impossibilidade demográfica que tenha tanto brasileiro aqui, de acordo com os números que eles revelam. Eu sei disso de Massachusetts, porque sempre o número vem altíssimo, e não é possível. Eu já pesquisei de várias fontes, já teve um colega aqui que veio, ficou um tempo aqui pesquisando uma amostra populacional, bem feita. A subcontagem de brasileiros é no máximo 1/3. No máximo 1/3, ou seja, no máximo 1 em 3. Então, se o censo diz que tem 90 mil, pode ser que tenha 100 e poucos mil, mas não vai ter 300 então. 300 quer dizer que o censo de cada 4 só contou 1. Ou seja, 360 é o número deles para Boston. Não tem de jeito nenhum. Você diz para Massachusetts, né? Não é Boston, é Massachusetts, é o estado. Eles citam Boston. Eles não dão um estado, eles dão a cidade. É porque o consulado é o consulado de Boston. Exatamente. E o consulado atende New Hampshire. Esse número de Itamaraty, se você for pesquisar como é que eles coletam, vai ficar claro que não é fidedigno e não é um número oficial. Aí o que acontece? Infla o tamanho da população e
dá uma dimensão ao problema como se fosse muito maior do que ele é. Ah, entendi. Que Entendi. chegou bastante gente aqui, chegou, mas que não é nunca nessa dimensão. Eu vou te falar que a última contagem que nós temos de brasileiros aqui é de 90 mil, cerca de 90 mil que o censo dos Estados Unidos calculou. Foi em 2019. Foi baseado numa amostra, não é baseado numa contagem como o censo, você conta todo mundo. A contagem de todo mundo só vai aparecer na metade desse ano, que é um dado que eles foram coletando no ano passado e ainda não saiu a contagem específica de brasileiros, que, aliás, eles nem divulgam. O número é tão pequeno que eles nem divulgam quantos brasileiros têm, porque não pesa quase nada. Nós temos aqui no Estado 6 milhões e meio, atualmente. No Estado. E os brasileiros não são 300 e tantos mil de jeito nenhum. Eu acho que a gente primeiro tem que situar que a migração desses brasileiros para esses pontos que você mencionou, especificamente nos Estados Unidos, ela acontece exatamente para os mesmos lugares onde se dá maior concentração de migração de brasileiros em geral, né? E que tem um histórico mais longo, né? Se dão por meio de redes, né? Tem vários estudos sobre isso, inclusive vários dos meus colegas na Unicamp, do Núcleo de Estudos de População, né? Que estudam essa migração de brasileiros para os Estados Unidos, né? E, inclusive, tem a concentração de algumas cidades que vão para essas cidades para essas regiões dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, Boston é um destino histórico, né, de brasileiros, né? E a gente não tem evidências sistemáticas, né? Mas tudo leva a crer que a migração dos altamente qualificados é facilitada, talvez, por encontrar, né, redes ou grupos de brasileiros já instalados lá há algumas décadas, né? E essa migração acontece dos brasileiros em geral, digamos assim, inclusive com o apoio de outras entidades, como igrejas, né, e outras. E isso teve vários ciclos, né, no Brasil ao longo dos anos, assim como acontece com um dos brasileiros altamente qualificados. Então, isso acontece quando tem uma crise econômica forte no país, né? Aconteceu na época da ditadura, né? Perseguiu intelectuais e, né, principalmente determinadas áreas, né, do Brasil. Então, muita gente saiu nessa época, né? E mais recentemente também tanto com a questão da crise econômica, quanto com a diminuição dos investimentos em ciência e tecnologia e inovação, né? Então, a gente vê que tem ciclos, né? Essa migração dos brasileiros, incluindo dos altamente qualificados, né? E aí tem a concentração em alguns lugares, né? Eles não vão para qualquer lugar, né? Eles vão para alguns lugares que tem mais concentração de instituições, de pesquisa, né? Os altamente qualificados, né? Mas, assim, por exemplo, tem também na região do Vale do Silício, né? Com menos concentração, mas para ali tem também tido uma migração. E os Estados Unidos tem um outro fator relevante, que ele é onde está o que a gente chama de diáspora, né? Que é esses brasileiros que eles não só são brasileiros que migraram, mas que têm um sentimento, que mantém uma relação com um país de origem, né? Afetivo ou de fato, né? Um relacionamento. E a diáspora, ela tem redes organizadas nos Estados Unidos, né? No levantamento que a gente fez junto com a Embaixada dos Estados Unidos, a Embaixada Brasileira, né, em Washington, em 2017, a gente chegou a quase mais de 20 redes, formais ou informais, de brasileiros lá nos Estados Unidos, formada tanto por profissionais que atuam em empresas, tanto por associações ou
grupos que tentam facilitar, por exemplo, a inserção de empresas brasileiras nos Estados Unidos, né? Quanto, na época, também ainda tinha um reflexo forte do Ciências Sem Fronteiras, então tinham vários grupos organizados de estudantes que estavam nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos é um país que tem uma característica diferente de outros países, né? Você estava mencionando Portugal, né? Portugal tem uma migração grande também, né? De brasileiros, pela facilidade da língua, provavelmente também pela facilidade de inserção, né? Por ter tido uma migração de portugueses para o Brasil muito grande, né? E que facilita a obtenção de vistos, né? Mas o número é bem menor, né, professora? Ele é menor, mas ele é mais difícil de mensurar também, porque muitos brasileiros vão para lá com passaporte português, passaporte europeu. Né? Então é mais difícil de mensurar. Na verdade, né, os consulados, as embaixadas fazem um esforço grande de mensuração desses números, tentando abarcar tanto os cidadãos que estão, né, em situação regular, quanto aqueles que estão, né, sem documentos, né? Mas sempre é uma aproximação, né, desses números, né? Mas nessa realidade dos superqualificados, dos estudiosos e das pessoas mais qualificadas do ponto de vista da formação, digamos assim, é menos a informalidade, né? Quer dizer, é mais fácil registrar aí, as pessoas obterem a legalização, digamos assim, do que em outros setores de trabalhadores, por exemplo, que migram para trabalhar e tal, né? Eu acho que a gente vê, eu acho que tem duas situações, assim, né? Com certeza, né? Se a pessoa vai trabalhar numa instituição de pesquisa, numa universidade, num hospital que faz pesquisa, né? Que é o público que a gente tem olhado, né? Ou é um empreendedor, né? Que quer inserir sua empresa no exterior, quer investir no exterior, ou exportar seus produtos, ou ainda fazer parcerias de pesquisa, né? Eles com certeza vão estar com a situação regularizada, né? A situação de visto, a situação vai estar regularizada, né? Mas do outro lado, a gente pode ter gente qualificada, né? Que tenha, por exemplo, a graduação, né? Que na literatura é considerado já talento, né? Que é um grupo já mais qualificado, mas que pode estar imigrando de forma ilegal, né, sem toda a documentação, né, para atuar em profissões que não demandam a qualificação que eles têm, né, que eles dispõem, né. Então, isso é bastante... Isso é comum em alguns países. Tem um estudo que foi feito por uma professora do King's College, depois eu posso te passar a referência, foi até lançado num evento do consulado de Londres, que é um levantamento sobre os que ela fez com questionários online, questionários aplicados na própria embaixada, no consulado, sobre os brasileiros no Reino Unido, né? E o resultado é muito interessante, e para a gente o que chamou a atenção é que aumentou a migração, assim, porque ela compara com um outro estudo que ela tinha feito, né, desses profissionais, dessas pessoas que têm nível superior, que já é considerado qualificado, altamente qualificado, e muitos estão atuando em profissões que não demandam a qualificação formal que eles têm, né? Então, ou em profissões menos qualificadas que as profissões que eles tinham no Brasil. Então, a questão, às vezes, que a gente fala da fuga de cérebros, né? Que a gente pode estar perdendo essas pessoas que poderiam estar inseridas no mercado de trabalho aqui no Brasil, que não está conseguindo absorver por vários motivos,
E muitas vezes, quando elas vão para o exterior, além da gente perder aqui, elas podem estar se inserindo lá. Elas podem estar se inserindo em posições que não demandam a qualificação que elas têm. E aí, por vários motivos, né? Inclusive por questões de regulamentação das profissões, né? Eu vim para cá de férias, na verdade, em 2015. E aí eu conheci meu marido na viagem. E aí tivemos o relacionamento da distância e depois eu me mudei para cá, 3 anos depois. Eu vim em dezembro, no ápice do inverno mesmo. No inverno alto deles aí, né? Eu peguei aqui menos 20 nessa primeira viagem. Para mim é o maior até agora, a menor temperatura, né, que eu já senti aqui. Seu comércio é o que exatamente? É de papelaria criativa. A gente cria produtos, cadernos, journals, a gente mesmo. A gente mora em Trondheim. Na região mais central mesmo da Noruega. 45 minutos de avião, 55 minutos de avião e 6 horas e meia. Se a gente longe? E você tá adaptada, você tá tranquila, você tá tocando a vida, era isso mesmo que você queria? Hoje sim, estou muito satisfeita morando aqui. Muito diferente os hábitos de vida? São pessoas mais fechadas, têm hábitos alimentares diferentes do que eu tinha, né, no Brasil. É uma cultura bem diferente da nossa. Eles comem bastante peixe. Mas você de Belém do Pará também já estava com isso na comia bastante peixe também. Só mantive, né, o hábito. Isso que é bom. Peixe e batata, eles comem muito. Batata também. Sueli, e a comunidade brasileira aí, ela existe, ela não existe praticamente ninguém, porque é muito diferente a gente, pensando assim, você pensa assim, vou migrar para a Itália, vou migrar para sei lá, para a Espanha, né? Que são latinos, né? Como a gente aqui que se criou aqui no Brasil e na América do Sul. Aí não, aí é outra pegada, né? A comunidade brasileira existe aí? Você tem contato com outros brasileiros? Sim, tenho contato. Tem muitos brasileiros aqui. Na minha cidade tem muitos brasileiros. Só no grupo de quem mora na cidade tem uns 400, eu acho. Mas eu não conheço todos. Mas tenho, assim, o meu círculo de amizades aqui. Que eu convivo mesmo aqui na cidade. Conheço pessoas que vieram para estudar, para fazer mestrado. Tem pessoas que vieram como eu, que casaram e estão reconstruindo a vida aqui. Tem pessoas que vêm também só acompanhando, né? Parceiro a trabalho, mas vão voltar para o Brasil. Diverso. Eu tive contato inicialmente pelo grupo de mães. Eu estava grávida, e aí conheci uma pessoa que conhecia outra brasileira que fez um grupo, e aí eu tive contato com essas, e aí eu fui conhecendo outras pessoas. O seu bebê tem bebezinho ainda? Uma menina, 2 anos. Fez 2 anos ontem.